Como vocês estão, meus seres humanos? Hoje nós vamos falar de dor na barriga que não se descobre a causa. Sim, pessoal, vamos falar daqueles pacientes aflitos que têm dor na barriga e vai em médico e faz exame, não dá nada e a pessoa entrega o exame porque está normal, diz não tem nada não. E o pessoal começa a achar que a pessoa está doida e vem um e diz isso é coisa da tua cabeça e o fulano diz que é psicológico. E aí lá vai um monte de bagunça, o paciente começa a desacreditar na medicina, que ninguém está dando atenção para ele, que ele pode ter algo extremamente grave que vai matar ele e ninguém está vendo nada. Bom, se você se identificou, fica aí comigo que a gente vai falar hoje sobre dor na barriga que ninguém descobre a causa. Eita, tema maravilhoso! Fica aí comigo, ser humano. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de dor na barriga, sem dúvida é uma das queixas mais comuns que existem em um consultório médico, não só do clínico geral, assim como do cirurgião geral. E quando a gente fala de dor na barriga, pessoal, a gente quando estuda um sintoma, tem várias coisas que importam para o médico. A primeira das causas é o local da dor. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar uma dor, a barriga do paciente a gente divide nesses quadrantes que vocês estão vendo. E a dor, ela vai ocorrer em um desses quadrantes. E esses quadrantes é importante porque se vocês observarem nessa outra imagem, em cada quadrante tem um órgão e esse órgão pode nos sugerir a possibilidade de uma determinada dor. Tá, mas nada é tão simples como parece. Não é porque doeu aqui no umbigo que vai ser a tripa, não é porque doeu do lado esquerdo que vai ser o baço, não é porque doeu na boca do estômago que é o estômago. Então, isso por quê? Porque muitas vezes um órgão ele pode dar dor irradiada. Ele pode dar uma dor em um local que não tem nada a ver com ele, só porque o estímulo da dor gerou uma condução daquele nervo para um outro local. Para um outro local que de certa forma tem relação com a inervação daquele órgão. Só que o local, ele é o ponto principal, tá doendo no local tal. O segundo fator é a gente descobrir qual é o tipo da dor. E aqui merece atenção, porque às vezes o paciente, ai, dói é tudo. Não, mas a gente precisa saber o detalhe da dor. A dor é incólica, ela amassa e relaxa. Ela é uma dor empontada, de uma vez, do nada. Ela é uma dor em ardor. Ela é uma dor surda que só parece um incômodo, mas meio espalhada, mas você não consegue definir direito onde é aquela dor. Como essa dor começa? Essa dor começa de uma hora para outra, de início súbito. Essa dor ela vai começando devagarinho e vai aumentando progressivamente no decorrer das horas. Essa dor ocorre depois de alguma posição específica, depois que você come alguma coisa, depois que você bebe alguma coisa. Tem uma hora específica do dia que essa dor ocorre? Então não é tão simples, a gente pega um conjunto de dados para chegar a uma determinada suspeita e aí passar a investigar aquela queixa do paciente. Agora é a hora que eu peço. Aproveita essa hora que eu estou pedindo, eu sei que a gente esquece de clicar no botão de curtir, de seguir, mas isso ajuda muito o produtor de conteúdo. Faz isso agora. Muito obrigado. Só que quando a gente fala de dor abdominal que não se descobre a causa, eu tenho que partir do princípio que aquele paciente já executou absolutamente todos os exames possíveis. Todos. E aqui eu vou dar exemplo. Digamos que o paciente esteja com uma dor no quadrante superior direito. O que fica no quadrante superior direito? Fica o fígado, fica a vesícula biliar, fica as vias do fígado. Se esse paciente tem uma dor nesse local e a pessoa faz um ultrassom e esse ultrassom dá normal, pronto, já é uma dor idiopática que ninguém descobriu a causa? Não, está longe. Esse paciente que tem uma dor do lado direito, a gente vai avaliar essa dor e vai ver as características. Um ultrassom vai excluir se ele tem pedra na vesícula ou não, se a vesícula está inflamada ou não, se o fígado tem gordura ou não. Só que como é que está a via do fígado? Essa via do fígado eu vou precisar de uma ressonância da via do fígado, que nós chamamos de colangiorressonância. O pâncreas dele está normal, porque problemas na cabeça do pâncreas também geram dor na
mesma região. O fígado, tem gordura no fígado? Não tem? Esses exames todos normais, a gente ainda se faz a seguinte pergunta: esse paciente tem problema na coluna? E por que eu falo isso? Pacientes que têm problema na coluna, eles podem ter dor irradiada para a barriga, para o lado direito da barriga, para o local onde é a vesícula, por causa de um problema na coluna. Olhem como é a coluna, olhem os nervinhos que saem da coluna. Se você tem qualquer problema na coluna que gera uma compressão desse nervo, você vai ter dor irradiada. Você vai ter uma dor lá na ponta, que foi causada pela coluna, mas que está doendo lá naquela ponta. Vocês não já ouviram dizer que o paciente que tem problema na coluna começa a ter dor na parte posterior da coxa? Então, o paciente tem dor na coluna. Por que vai doer na parte posterior da coxa, na parte posterior da perna? Por causa do nervo. O nervo ele desce por detrás da coxa, mas ele vem lá da coluna. Então, se lá na coluna apertou aquele nervo, a dor irradia. É como se fosse um curto-circuito, é como se fosse um cabo elétrico. É a mesma coisa do paciente que tem dor de pedra na vesícula, ele sente dor no dorso. Mas por que ele sente dor no dorso? Por causa da inervação. Por que ele sente dor no ombro? Ora, o músculo que fica acima da vesícula é o diafragma. E o diafragma é inervado por um nervo que surge aqui no ombro. É por isso que tem a dor irradiada. Então, voltando ao nosso exemplo, se aquele paciente ele tem uma dor aqui na região da vesícula, e ele já fez tudo. Ele já fez a ressonância da via biliar, ele já fez tomografia para avaliar o pâncreas, ele já fez endoscopia para a gente avaliar o estômago, para ver se não tem uma gastrite, para ver se não tem uma úlcera, já fez um ultrassom e a gente descartou que ele tem problema na vesícula, que a vesícula não está inflamada, que ele não tem gordura no fígado, que ele não tem pedra na vesícula. Se o paciente tem dor em cólica nessa região, a gente obrigatoriamente tem que solicitar uma cintilografia da vesícula biliar ou um teste de Boyden, que em última análise a gente vai avaliar a capacidade de contração da vesícula biliar, porque às vezes a vesícula biliar pode ter uma discinesia, ou seja, uma incapacidade de se contrair que também gera dor naquela região. E se todos esses exames dão normais, todos dão normais, eu tenho um paciente que ele tem uma dor idiopática. E o que é uma dor idiopática? É uma dor que eu não consegui descobrir a causa. Mas eu sei que esse paciente não tem um tumor, não tem um câncer grave, não tem uma doença que vai matar ele. Porque eu já revirei ele de cima para baixo. Mas ele tem a dor. Não é psicológico, ele está sentindo a dor. E por mais que fosse psicológico, ele ainda iria precisar de ajuda do mesmo jeito. Mas ele sente a dor. E é aqui que a gente vai entrar no que se baseia a dor idiopática. E isso, pessoal, é para tudo. Se eu tenho uma dor aqui do lado esquerdo, a investigação tem que fazer parte de tudo. Até colonoscopia, aquele exame da câmera por dentro do reto, todos os exames excluindo tudo, sem nenhuma alteração que justifique aquela dor, aí a gente classifica esse paciente como dor idiopática. E isso envolve até mesmo a avaliação da parede abdominal, da parede da barriga, para a gente saber se esse paciente não pode ter uma hérnia diminuta, uma hérnia pequena, que possa estar gerando dor refratária e ninguém consegue ver nada, porque é uma hérniazinha que está ali na parede, ninguém se tocou de pedir um exame para avaliar a parede abdominal daquele paciente. A partir do momento que a gente tem a dor idiopática, esse paciente a gente vai ter que conversar muito com o paciente para orientar esse paciente. E a orientação ela começa da seguinte forma: olha, meu amigo, eu avaliei tudo. A gente te virou de cima para baixo. Você não tem nenhuma doença grave, nada que vai lhe matar. A dor ela é chata, a dor incomoda, mas ela não vai lhe matar e tem formas de tratar essa dor. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é que eu não vou achar uma causa específica para dizer para você é isso, mas a gente sabe que não existe alteração que justifique a sua dor e você foi considerado uma pessoa com uma dor idiopática. Sendo assim, pelo fato de você possuir uma dor idiopática, a dor idiopática ela é causada pelas seguintes situações: ou por uma hipersensibilidade visceral, ou seja, o intestino ele é totalmente sensível e manda estímulos de dor para o cérebro, e esse estímulo de dor o cérebro capta e entende como dor, mas porém nenhum exame vai conseguir determinar se existe alteração naquela região ou não. Não vai conseguir, não vai ter exame que detecte aquilo.
paciente vai ter a dor, mas aquilo não vai matar o paciente, tem formas de tratar essa dor. O paciente pode ter uma alteração da mobilidade intestinal, dependendo da localização onde é essa dor, e essa mobilidade, essa alteração da mobilidade também pode gerar estímulo doloroso, só que o intestino ele se move a todo momento, pessoal. O fato do intestino se mexer não é uma comprovação de que existe um problema que seja causa de dor. Então você não descobre por que a dor é daquele local. Uma outra causa é quando existe uma disfunção entre o eixo intestino e cérebro, porque tudo é através de comunicação neuronal. É como se fosse um fio elétrico que gerasse um curto-circuito e que ficasse todo o tempo mandando o estímulo de dor para o cérebro, uma dor que não existe um fator causal, ou seja, olha aqui, tem uma úlcera, tem uma ferida que está gerando a dor. Não, não tem nada, mas o nervo está dizendo, olha, está doendo, está doendo. E a última causa que é a dor neuropática abdominal, que é uma perversão nervosa, é o nervo mandando o estímulo de dor. Você já viu aquela situação que a gente chama de membro fantasma, dor no membro fantasma? O que é isso? É o paciente que sente dor num membro que ele não tem mais, ou seja, ele perdeu o braço, mas ele continua sentindo dor naquele braço. Aí, como é que ele sente dor no braço se ele não tem um braço? Vocês entenderam a complexidade da coisa? Então, por que a pessoa não pode sentir dor numa região da barriga que na realidade não tem nenhuma tumoração, não tem nada que esteja gerando aquela dor e que possa ser apenas um estímulo neuronal? Pode. Vocês entenderam? Só que muitas vezes a ansiedade maior do paciente é ter a dor e não descobrir a causa. Ele fica desesperado, porque ninguém está conseguindo chegar a um consenso do que ele tem. E muitos desses pacientes também, às vezes até mesmo está relacionado à síndrome do intestino irritável, apesar da gente ter alguns critérios diagnósticos para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Então, como vocês puderam observar, o diagnóstico dessa dor idiopática, dessa dor que a gente não encontra uma causa, ele é de exclusão. Eu tenho que excluir todas as outras causas para poder dizer que a dor é idiopática. Por quê? Porque se o paciente tem uma dor do lado direito, em cólica, depois que come alguma coisa, eu faço um ultrassom e tem uma pedra na vesícula, eu vou dizer que é idiopática? Não, porque está lá a causa da dor. Se a dor que o paciente está tendo é característica de pedra na vesícula, está lá, já tem uma causa, é só tratar. Então a dor idiopática é aquela que a gente exclui tudo. A gente exclui gordura no fígado, a gente exclui pedra na vesícula, a gente exclui pedra na via biliar, a gente exclui gastrite, a gente exclui doença do pâncreas, a gente exclui apendicite, a gente exclui doença do intestino, a gente exclui doença do baço, a gente tem que excluir tudo, do útero, do ovário, do apêndice, do reto, do intestino grosso, de tudo. Depois que exclui tudo, você considera como dor idiopática. E o tratamento, pessoal, caracteristicamente, muitas vezes os pacientes que têm esse tipo de dor são pacientes que têm uma carga de estresse muito maior ou são pacientes que são muito ansiosos. Consequentemente, o tratamento desse tipo de dor envolve medicações direcionadas ao tipo de dor, se é uma dor neuronal, um tipo de remédio específico para dor neuronal, se for dor em cólica, um tipo de remédio específico para dor em cólica, e a gente também utiliza algumas medicações ansiolíticas para acalmar o nervo e aquele paciente ter uma qualidade melhor naquele sintoma. E claro, ele precisa de um acompanhamento contínuo. Agora entenda, pessoal, você chegou a um diagnóstico desse, não quer dizer que pro resto da tua vida tu vai ter de dor idiopática, porque no dia que você tiver uma dor diferente da que você tem, com uma intensidade diferente, você tem que voltar a fazer uma avaliação, porque pode ter surgido alguma coisa que não foi visto antes e que se você ficar achando que sempre é a mesma coisa, você vai comer bola. Ah, mas apareceu uma dor nova do mês para o outro. Não, pessoal, a gente está falando de um ano para o outro que pode ter alguma alteração significativa numa doença que a gente acabou de investigar. Você acaba de fazer uma rotina completa, não tem nada, no outro mês vai aparecer? Não, não é assim. A gente está falando de um ano para o outro, a gente está falando de períodos mais longos. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e se afastem de pessoas tóxicas.